não, Sérgio? Boa noite. Boa noite a você, Datena. Um abraço a você, a todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente. Olha, você tem razão, viu? O clima aqui é completamente diferente aí de São Paulo. Hoje, céu limpo, bonito, mas tá quente. Aliás, o clima aqui está fervendo, viu, Datena? Começou logo no início da manhã com o depoimento do ex-presidente Lula à Justiça Federal, naquele caso que investiga a possível obstrução de justiça, né? O ex-presidente Lula disse ao juiz que tomou o depoimento dele que não conhecia o Cerveró antes de indicá-lo para a direção da Petrobras, ficou conhecendo agora que o Cerveró ficou famoso, disse que nunca fez negócios com o pecuarista José Carlos Mulay, que era amigo dele, e fundamentalmente ele disse o seguinte, que não é mole ficar todo dia, ele disse textualmente o seguinte, há mais ou menos 3 anos eu tenho sido vítima de um massacre. Todo dia, no café da manhã, no almoço, na janta, alguém insinuando, tal delator vai prestar depoimento e vai delatar o Lula. Aí ele disse para o juiz, o senhor não sabe o que é levantar todo dia achando que a imprensa vai estar na porta de casa porque eu vou ser preso. Foi o que disse o ex-presidente Lula. Bom, e aí, Datena, ainda estava aqui em Brasília, ainda tinha toda a repercussão do depoimento de Lula, a vara federal aqui em Brasília. Quando menos se esperava não, até porque há vários dias já se cogita de que a qualquer momento o Procurador-Geral da República iria enviar ao Supremo Tribunal Federal os pedidos de abertura de inquérito contra dezenas de políticos suspeitos de envolvimento nos atos de corrupção investigados pela Operação Lava Jato, né, Datena? Aqui, ó, pois é, Sérgio, isso aí chegou agora... Ele falou, ele citou 3 emissoras de televisão, não lembro se foi. Globo ele citou, que ele cita sempre. Citou a Record e citou a Band também. Ele falou, todo dia ficam falando que vai ter delator lá na Band, Record e Globo. Ô Lula, se você quiser vir falar aqui, a hora que você quiser, a porta está aberta para você. Você pode falar o que você quiser aqui. Já que você acha que está dando notícia que não é verdadeira, vem falar aqui. Agora, que é duro você acreditar que você não fez negócio com o parceiro seu, que é o Mulay, que é seu amigo há tanto tempo, é duro. Pô, eu votei no você e estou decepcionado com você. Acho que algumas coisas que você diz não condizem com a verdade. Essa é a minha opinião. E isso me dói muito no coração. Me dói, mas eu acho que tem coisa... Como é que você não conhecia o Cerveró antes? Eu vou contar aqui uma historinha rápida. Antes de morrer, claro, que senão eu tinha morrido também, eu tinha ido numa mesa de mesa branca, eu fui fazer uma matéria no Coração do Brasil com o Aldemir Martins, que para mim é um dos maiores pintores de todos os tempos. Eu adorava o seu Aldemir, amava, fui no ateliê dele, um lugar bonito e tal. Aí eu falei assim, Datenão, ele achava que eu era baiano ou pernambucano e tal, pelo jeitão, isso seria o maior orgulho se eu fosse, pelo jeitão que eu tenho, cara redondo e tal. Eu tenho jeito nordestino, graças a Deus. E os nordestinos ajudaram a fazer essa cidade aqui, o país. Adoro o pessoal do Nordeste. Aí você o nosso lá, o nosso parceiro Lula lá, você viu o que ele está fazendo na época do mensalão. Eu falei, eu sou Ademir, o Lula é um cara ingênuo. Aí ele perguntou assim para mim, ô Datena, você já viu da altura da sua experiência, hein? Que ele já tinha uma certa idade, você já viu algum cara ingênuo virar presidente da República? Você já viu, Datena? Foi isso que ele me perguntou, e eu não acredito que o Lula seja ingênuo. Nem você acredita, né, Serginho? Pode me tirar daqui enquanto o Sérgio fala que está chovendo forte em São Paulo e já tem alagamento. Vai, bora lá enquanto o Sérgio fala. Me tira daqui que não precisa da minha cara aqui. Datena, uma variante disso que você disse aí, quem falava muito parecido era o ex-deputado Ulisses Guimarães. Uma vez perguntaram para ele, em plenas discussões lá da Assembleia Nacional Constituinte, né, se determinado deputado não era também ingênuo, até meio bobo e tudo. Ulisses Guimarães respondeu o seguinte, ô meu filho, bobos não entram aqui nessa casa. E é exatamente isso, não só no Congresso, como também na Presidência da República, né, Datena? A pergunta curta e grossa, você acha que bobos ingênuos não assumem... Serginho, uma pergunta curta e grossa, à esquerda, aqui você tem que assoviar e chupar cana, tá chovendo em São Paulo, Zona Leste, você tá vendo alagamento aqui, eu tenho que falar com o Serginho da tempestade que tem em Brasília. Qual é o risco de prenderem o Lula, o Serginho? Olha,
eu continuo com a mesma visão de há cerca de 2 meses, quando a gente conversava aqui mesmo, Datena. Eu acho o seguinte, que ao contrário de vários outros políticos, ex-políticos e empresários que foram presos ainda no decorrer das investigações, eu acho que a chance de prisão do ex-presidente Lula é muito pequena antes de qualquer condenação. Principalmente agora que o próprio Supremo Tribunal Federal já definiu que prisões só a partir da condenação em segunda instância. Lula está sendo investigado primeiro e possivelmente venha a ser julgado ainda em primeira instância. Então, pelo menos a curto prazo, eu acho que essa hipótese é muito pequena, viu, Datena? Da lista do inferno, que é a lista do Janot, que está para sair aí, é a lista do inferno, é a lista do capeta. Tem cara que não está dormindo há muito tempo. Tem, no mínimo, 83 políticos citados e muito mais gente com foro privilegiado. É isso mesmo, Serginho? Exatamente. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal, mais especificamente ao relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, a abertura de 83 inquéritos, Datena. Inquéritos que o PGR pede ao Supremo Tribunal Federal dizem respeito àqueles políticos que têm o chamado foro privilegiado, ou seja, ou são senadores da República, ou deputados federais, ou ministros de Estado, ou seja, ministros do governo federal. Esses devem ser investigados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, 83 inquéritos não significa necessariamente que são 83 políticos investigados, porque, na verdade, tem aquelas figurinhas carimbadas que podem ser alvos de mais de um inquérito, 2, 3, 8, 10, sabe-se lá o que eles teriam aprontado e podem estar, então, em vários inquéritos. Por outro lado, Datena, um inquérito pode investigar mais de um político, pode ter lá 2, 3, 10 políticos sendo investigados no mesmo inquérito se existir a suspeita de que eles teriam participado de um mesmo crime. Aí então todos estariam sendo investigados nesse mesmo inquérito. Por isso, Datena, não dá para a gente dizer nesse momento que são 83 políticos investigados. A gente lembra que no processo de delação dos 78 acionistas e executivos da Odebrecht foram citados quase 200 políticos. A gente não sabe, então, quantos seriam alvos de pedidos de investigação aí. Agora, também tem uma outra coisa. Vários são ex-políticos, ex-senadores ou ex-deputados federais. Aí, nesse caso, o Procurador-Geral da República enviou também ao ministro Edson Fachin do Supremo o que eles chamam lá, tecnicamente, de declínio de competência. São 211. O que significa isso? Significa o seguinte: olha, nessas investigações todas, ministro Fachin, nós encontramos aqui indícios de participação em irregularidades, em ilegalidades de várias pessoas. Então, eu sugiro que o senhor veja aí a possibilidade de abrir 211 investigações em outras instâncias da Justiça, quer dizer, fora do Supremo Tribunal Federal. Aí, Datena, pode ter governador de Estado que tem que ser investigado e julgado no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ou tem deputados, ex-senadores, ex-ministros e alguns empresários que têm que ser julgados na primeira instância da Justiça Federal. Pode ser Justiça Federal de Brasília, de São Paulo, do Rio ou de Curitiba, lá pelo juiz Sérgio Moro. Aí, esses 211 que não têm foro privilegiado, aí o ministro Edson Fachin vai decidir se realmente manda lá para outra instância do Judiciário, e aí a decisão vai depender muito, é muito pessoal do ministro Fachin. Ele pode mandar direto para o que eles chamam de juízo competente, ou seja, para o STJ, no caso de governador de Estado, ou para o juiz federal de Curitiba, daqui de Brasília, aí de São Paulo, por exemplo, ele pode mandar direto, ou pode concordar, devolver para o procurador e falar, olha, manda aí para os seus colegas lá do STJ, da Justiça, que trabalham na Justiça Federal do Rio, de São Paulo e tudo, para eles tocarem isso lá. Isso está na mão também do ministro Edson Fachin. Agora, se me permite, Datena, repetir aqui uma coisa que a gente já falou e parodiando o nosso colega José Simão, né? Se tremedeira gerasse energia, Brasília seria autossustentável hoje em dia. Obrigado ao Sérgio Amaral. Eu vou tirar o Sérgio Amaral da tela, porque ele deve estar molhado, coitado. Obrigado ao Sérgio, que dá um banho de informação. É o cara mais bem informado em Brasília, com certeza.